Você vai conhecer um objeto tão antigo que antecede impérios, guerras e civilizações inteiras, e mesmo assim continua ali, intacto, sem um único sinal de ferrugem. Não estamos falando de um artefato escondido em laboratório ou de uma peça protegida por tecnologia moderna. Estamos falando de algo que está ao ar livre, exposto ao sol, chuva, umidade e poluição por mais de 1.600 anos. Esse é o mistério da coluna de ferro de Delhi, um monumento que não deveria existir, mas pelo menos não com as condições atuais da ciência. Como um metal forjado há tantos séculos pode resistir completamente ao processo natural de oxidação? Como pode permanecer firme, liso e praticamente imortal, enquanto qualquer ferro moderno enferruja em poucas semanas? Vamos saber mais sobre esse enigma. As teorias científicas, as explicações alternativas, as hipóteses de tecnologia perdida e por que essa coluna desperta tanta curiosidade no mundo todo. A coluna de ferro está localizada no complexo de Qutb, em Nova Delhi, na Índia, e foi erguida durante o reinado do imperador Chandragupta II, no século V. Com mais de 7 metros de altura e pesando cerca de 6 toneladas, ela não apenas impressiona pela antiguidade, mas pelo estado impecável. Durante séculos, viajantes, arqueólogos e pesquisadores ficaram perplexos. Como uma peça tão simples podia ser tão resistente? Registros antigos relatam que ela já era considerada um objeto sagrado e misterioso desde tempos remotos. O que mais chama a atenção é que, mesmo com a exposição extrema ao clima, a coluna não apresenta corrosão significativa. Essa resistência se tornou um caso de estudo em universidades e laboratórios ao redor do mundo. A ciência moderna afirma: ferro enferruja sempre. Basta contato com oxigênio e umidade, mas não aqui. Pesquisas revelaram que o ferro da coluna possui quantidades incomuns de fósforo e pouquíssimo enxofre, algo difícil de replicar até hoje. Além disso, o processo de forja utilizado pelos antigos artesãos indianos parece ter criado uma camada protetora chamada Misawit, quase impossível de formar naturalmente. Alguns especialistas afirmam que isso apenas é uma combinação de sorte e condições climáticas específicas. Já outros acreditam que artesãos da época dominavam um tipo de metalurgia que se perdeu ao longo da história. Além das explicações científicas, há quem acredite que a coluna guarda um segredo muito maior. Teoria 1. Tecnologia perdida da antiguidade. Alguns arqueólogos alternativos defendem que civilizações antigas possuíam técnicas avançadas de purificação de ferro, superiores às atuais. Teoria 2. Interferência externa. Teóricos sugerem que a composição do metal é tão incomum que poderia ter sido inspirada por conhecimento externo, seja de outras culturas distantes ou até mesmo de fontes não humanas. Teoria 3. Propriedade espiritual ou energética. A coluna é considerada sagrada por séculos, e alguns acreditam que ela foi construída para conduzir energia ou servir como um ponto vibracional especial. Independentemente da teoria, uma coisa é certa: ninguém conseguiu reproduzir a mesma liga metálica com 100% de fidelidade. Pesquisadores continuam estudando a coluna, mas muitos aspectos ainda não têm consenso absoluto. Como o processo químico de proteção começou? Por que a camada é tão uniforme? Como ela se mantém estável há tantos séculos? Por que não vemos esse fenômeno em outros monumentos antigos? Essas perguntas mantêm o mistério vivo, e a curiosidade também. A coluna de Delhi é mais que um monumento. É um fato de que, por mais avançada que nossa tecnologia pareça, ainda existem peças do passado que nos desafiam, sejam fruto de conhecimento perdido, acaso extraordinário ou algo além de que compreendemos. Ela continua ali, imponente, sem ferrugem, como um enigma deixado para futuras gerações. E talvez seja esse o verdadeiro encanto.
perceber que mesmo depois de tantos avanços, o mundo ainda guarda segredos que a ciência não consegue explicar completamente. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!